Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo, né? Vamos estudar mais um pouquinho do Apocalipse e outros textos também. Os últimos dias, né? Para podermos estar bem preparados para esse momento, né? Nessa terra. Então vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse momento, pelo dia que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha nos ajudar no entendimento da sua palavra. Que o Senhor venha falar através de mim, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos. Que o Senhor dê ouvido, ou melhor, que o Senhor dê entendimento a cada um que vai ouvir. Que eles queiram ouvir e aprender a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias para 2 Pedro 3,7. O título do nosso estudo de hoje é A Terra é Purificada com Fogo. A Terra é purificada com fogo. A primeira trombeta é o começo do cumprimento de Pedro, 2 Pedro 3:7. Então, vamos estudar esse texto. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 7, nos diz o seguinte: Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro, e se aguardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está nos dizendo que os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra. Que palavra? Palavra de Deus, a palavra que é Jesus, usada pelo Espírito Santo, se reservam como tesouro. Então, pela mesma palavra que foi criada, ela se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, Jesus, o Espírito Santo, inspirando Pedro, ele nos diz que esta terra e estes céus estão reservados para o dia do juízo. Então, eles estão reservados como tesouro. Preste atenção. E se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Então, 2 Pedro 3,7, ele fala da purificação, né? Primeira trombeta é o começo do cumprimento de 2 Pedro 3,7 e da purificação da terra. Então, a terra será purificada com fogo. A primeira trombeta nos revela que o fogo sendo lançado na terra. Nós já vimos, né? Nós estudamos, já no estudo passado a gente falou sobre isto, né? A primeira trombeta, o anjo já tocou esta trombeta, embora muitas pessoas não vejam, mas o mundo está pegando fogo. Basta ir para as mídias, ouvir, vá no YouTube, no Google, veja lá quais são as nações que estão pegando fogo, e todas, mesmo na Record e em qualquer outra televisão, vocês vão ver estas informações. Então, isto é a primeira trombeta, que
que foi tocada aqui no capítulo 7, não é? Que diz o seguinte, no capítulo 7, capítulo 8, versículo 6 e 7. Vou ler o 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então aqui está dizendo que uma terça parte das árvores foram queimadas. Então nós já estamos vendo isto em várias nações. Então este é o toque da primeira trombeta. A primeira trombeta nos revela que o fogo sendo lançado na terra. Aqui diz que o fogo foi lançado na terra. Observe esta primeira trombeta, pois ela é o começo do juízo de Deus para os ímpios, mas a purificação para os salvos. Então, o mesmo fogo que é juízo de Deus para os ímpios, este mesmo fogo é purificação para os salvos. Então, os selos foram para despertar a igreja do sono espiritual, lá das 10 virgens. As 10 virgens dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Então a abertura do primeiro selo foi esse grito, foi esse aviso, foi esse despertar. Já as trombetas é o começo do juízo de Deus para os ímpios, mas a purificação da igreja, para que ela passe, para que ela possa ir ao encontro do seu esposo, ao encontro de Jesus. A igreja não irá ao encontro de Jesus, ela não irá ser arrebatada sem antes ser purificada, sem antes ser santificada, sem antes passar por esse processo de transformação da mente carnal, da mente humana, da mente voltada para as coisas deste mundo, para uma mente completamente voltada para Deus, para as coisas espirituais. Então está havendo este processo. Durante estes 7 anos, o verdadeiro Filho de Deus tem que estar completamente voltado para Deus, para as coisas espirituais. Então, os selos, a abertura dos selos, foi para a igreja despertar do sono espiritual e começar a vir para Deus, ter um compromisso verdadeiro com Cristo. O toque das trombetas é esta purificação. Seja bem-vinda, Rezende. Que o Senhor lhe abençoe. Então, para esta purificação, para esta transformação, para esta mudança de mente, para abandonar as coisas do mundo e vir para Deus, para o mundo espiritual, para a vontade de Deus, para abandonar o pecado. Então, a primeira trombeta nos revela que houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Então, a primeira trombeta é esta saraiva, né? Essas pedras de gelo caindo do céu e o fogo sendo lançado em toda a terra. Então, aqui diz que o fogo foi lançado. Então, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Então, o fogo foi lançado, não veio do céu, ele foi lançado
na terra. E é o que está acontecendo. O fogo está sendo lançado na terra e está queimando as florestas, as árvores, as casas. O fogo está queimando tudo. Então, o que significa Saraiva? Saraiva é chuva de pedras, de gelo, né? E isso é só o que nós temos visto desde o ano passado para cá e só aumenta. No Brasil e em outras nações, isto está acontecendo constantemente. Então, mas também a primeira trombeta nos diz que, então, a primeira trombeta, nós já falamos, que eu já falei que ela já foi tocada e todos os irmãos que estão acompanhando, né, as informações na mídia, estão vendo que isto já aconteceu. Então, houve Saraiva, chuva de pedras, de gelo, mas também fogo de mistura com sangue. Então, o fogo, a gente vê que ele é avermelhado, né? Por isso é mistura com sangue. E este fogo, e pode ser também as pessoas, né? Que estão sendo mortas, queimadas, os animais, ali é o sangue das pessoas também, não é? Estão sendo ceifadas devido a estes fogos, né? Devido ao fogo. E este fogo de mistura com sangue foi atirado à terra. Nesta primeira trombeta não diz que este fogo veio do céu. Ele não veio do céu. Ele foi lançado da terra, de uma parte da terra para outra parte da terra. Então, muitas vezes interpretamos assim, mas a Bíblia não está dizendo isto, que o fogo veio do céu, mas está dizendo que o fogo foi lançado à terra. Quer dizer, escolheram um alvo e lançaram aquele fogo misturado com sangue, né? A Bíblia está dizendo que foram, quer dizer, foram muitos fogos, eles foram lançados, atirados à terra. Preste atenção, João está dizendo que foram atirados ou lançados fogo à terra. Então significa muito fogo. Foram é mais de um, não é só num lugar, são em vários lugares. É o que está acontecendo, meus irmãos. É o que está acontecendo, minhas irmãs. Estão atirando fogo na terra e a terra está sendo destruída com fogo. Então, preste atenção. João está dizendo que foram atirados ou lançados fogo à terra. João fez questão de deixar escrito que foram atirados. É diferente de vir do céu. Foram atirados, jogado fogo à terra. Ou melhor, a terra seria incendiada ou incendiada por alguma coisa ou por alguém. Então, alguma coisa está causando este fogo no planeta Terra, nas nações, nas florestas. Hoje nós já sabemos o que está sendo lançado na terra. Os irmãos que estão por dentro da informação, da mídia, do YouTube mesmo, das televisões, estão vendo, né? E quem está lançando, sabemos que isto é obra dos homens. Isto não é obra de Deus. Isto é obra dos homens. É os homens que estão causando isto. Então Deus não está lançando fogo do céu para a terra, mas são os homens. Então os homens usados pelo maligno, por Satanás, mas com a permissão de Deus, por dois motivos. Então Deus está permitindo por dois motivos. Primeiro motivo, juízo sobre os ímpios. Então,
a terra está sendo destruída com fogo, devido ao juízo de Deus sobre os ímpios, essas pessoas que rejeitam Jesus, que odeiam a palavra de Deus, que odeiam a lei de Deus, que odeiam obedecer a Cristo. Segundo motivo, correção, purificação e santificação da igreja, para ir ao encontro do seu esposo. Então, o primeiro motivo é o juízo de Deus sobre os ímpios. O segundo motivo é a correção, purificação e santificação da igreja. Então, a igreja, para ser corrigida, purificada e santificada, é preciso sofrer este fogo, o batismo no Espírito Santo. Porque João disse que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, este é o batismo que Jesus está dando para a sua igreja. O batismo de purificação, de santificação. Jesus está dando uma correção para a igreja, para que ela seja purificada, seja santificada, seja limpa de toda impureza. E este batismo com o Espírito Santo e com fogo são todos estes juízos que estão vindo sobre a terra. E a igreja vai passar por eles para poder se alinhar com Cristo, queimar tudo que é desse mundo que ainda a igreja está com ele, para poder ficar firme, só seguindo, obedecendo a Jesus. Então a Bíblia não está dizendo que é Deus que está lançando fogo na terra, e sim, e nem que está lançando, mesmo porque isto se refere ao meio ambiente. Então nós vemos que este fogo destruindo as florestas é o cavalo e o cavaleiro verde, o quarto cavaleiro, que é o meio ambiente. Então, esse sistema da besta está destruindo a terra, está destruindo as florestas, está destruindo os mares, está destruindo os rios, está destruindo os céus, está destruindo tudo. Isto se chama meio ambiente, se chama é o meio ambiente mesmo. Tem outras palavras também para isso. Mas esta trombeta, primeira trombeta, é o fogo sendo lançado sobre o meio ambiente. E o meio ambiente é o quarto cavaleiro. O quarto cavalo e o seu cavaleiro é o responsável de destruir o meio ambiente. Como já sabemos que os cavalos são o sistema da besta, nós sabemos isso, já estudamos isto, e o seu cavaleiro é o juízo de Deus. Então o cavalo é o sistema da besta e o cavaleiro é o juízo, é aquilo que causa a destruição. No caso, o fogo. O fogo está sendo lançado pelo sistema para a destruição do meio ambiente. Logo, quem está atirando este fogo na terra para queimar a terra, a terça parte das florestas, é o sistema, né? O sistema da besta. Mas quem deu autoridade foi Jesus, o primeiro cavaleiro, no primeiro cavalo e seu cavaleiro. Então o sistema está lançando algo sobre as florestas e também sobre as casas para destruir a natureza. E também está mexendo nas nuvens para chover granizo, gelo, né? Estas trombetas esta
trombeta, quer dizer, a primeira trombeta, já foi tocada no ano passado. Não sei se os irmãos lembram, mas no ano passado teve umas 3 ou foi 4 nações que passaram os 40 ou mais de 40 dias queimando. Então, essa primeira trombeta já foi tocada no ano passado. Ela só está piorando e só vai parar na volta de Jesus. Então, cada dia que passar, a terra vai ser queimada mais e mais. Então, as trombetas é para a purificação da igreja, mas as taças é para a purificação de Israel, ou do Judá, né? Israel que conhecemos hoje. Em Gênesis 9, do 12 ao 15, Deus faz uma aliança com todos os seres que estavam com Noé. Aqui fala do arco-íris, né? A aliança que Deus fez depois que Noé saiu da arca. Deus fez uma aliança de que não destruiria mais a terra com água. Então, Deus não iria mais destruir a terra com água. Deus fez uma aliança. O arco-íris representa esta aliança. Mas em Pedro, segundo Pedro 3:7, Pedro nos revela de que maneira Deus iria destruir a terra, ou melhor, purificar a terra para a volta e governo do seu Filho. Como Pedro diz em 2 Pedro 3, nós já lemos, vou ler de novo aqui. É 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 7. Vou ler aqui do 4 ao 7, que diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Então, Pedro está dizendo que o primeiro mundo, a primeira humanidade foi destruído com água. Mas os céus e a terra que agora existe estão nos nossos dias. Então, no tempo de Noé, o mundo foi destruído com água. O mundo que Deus criou pela palavra dele foi destruído com água. Mas aqui no versículo 7, Pedro está dizendo: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra. Então, a palavra que criou os céus e a terra e destruiu as primeiras criaturas que abandonaram a Deus. Essa mesma palavra que agora, mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo. Então, Deus está reservando esta terra de hoje que existe e esses céus para serem destruídos com fogo pela palavra dele. Quer dizer, nós já estamos vivendo isto, porque a palavra de Deus, Jesus já deu a ordem dele, no primeiro cavaleiro, ele deu a ordem dele, ele já deu a permissão, a palavra dele já foi dada. Isso já começou. E se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, esses dias já começaram a chegar.
porque o juízo de Deus já está sendo exercido contra os ímpios e também a purificação da igreja. E daqui para frente só irá piorar. Então, em 2 Pedro 2, 2 Pedro 3, do 4 ao 7, nós vemos, né, as pessoas dizendo, mas desde que os pais existem, que eles dizem que o mundo ia acabar e nunca acabou. Mas agora chegou a vez, né? Então, no primeiro mundo, na primeira humanidade que foi destruído, a terra foi purificada com água, mas não com fogo, né? Quem purifica a terra com água, quem purificou a terra com água, no começo da humanidade, foi Deus, o Deus Pai. Pois no começo da humanidade, no tempo de Noé, era o Deus Pai quem era responsável por esta humanidade. Era o Deus Pai quem procurava pessoas que não estivessem com os seus corações duros, né? Dominados por Satanás, pelo diabo. E usava estas pessoas para serem um instrumento de salvação na vida de outras pessoas. Então Deus, ele procurava as pessoas no tempo de Noé, naquela humanidade que não queria saber de Deus, que foi toda corrompida pelos descendentes de Caim. E Deus procurava, quando ele encontrava uma pessoa que não era dominada pelo mal, então Deus usava essa pessoa. Nesta procura, Deus encontrou Abel, encontrou Enos, encontrou Sete, encontrou Enoque, encontrou Noé, encontrou Abraão. Então Deus foi procurando e foi encontrando algumas pessoas. Em Abraão, o Deus Pai fez uma nova aliança com a descendência de Abraão. No tempo de Abraão, Deus encontrou somente Abraão. E Deus usou Abraão, e Deus chamou Abraão, e Deus fez uma aliança com Abraão. Então Deus fez uma aliança com a descendência de Abraão. Seja bem-vindo, Fabiana Castro, que o Senhor te abençoe. Então, Abraão, em Abraão, o Deus Pai fez uma nova aliança com a descendência de Abraão, mas também com toda a terra. Em Gênesis 12, 3, Deus, ele, em Abraão, Deus, ele promete, diz em Abraão, todas as famílias da terra serem abençoadas. Quando Deus se divorcia da nação de Israel, porque quando os descendentes de Abraão já se tornaram uma grande nação, eles começaram a adorar outros deuses. E Deus se afastou desta nação. Deus deu carta de divórcio porque eles quebraram a aliança feita com Deus. Assim como Adão e Eva lá no Éden, né? Então Deus se divorcia desta nação de Israel, por eles abandonarem o seu Deus e se voltarem para outros deuses. Então Deus retorna, depois Deus retorna para esta nação. Deus retorna não mais como Deus Pai, mas sim como Deus Filho. Deus veio como um homem, Deus veio em uma pessoa, Deus veio como filho, Deus Filho, para morrer em uma cruz, para salvar não mais somente um povo, não mais somente uma nação, mas para salvar pessoas de todas as nações. Então, João 1:12, João 1:10 e 11, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, o objetivo de Deus sempre foi salvar pessoas de todas as nações. Por isso, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Quer dizer, na descendência da descendência de Abraão, ou a nação de Israel, seria para abençoar todas as outras nações, todas as famílias da terra. Em Cristo Jesus, todas as nações da terra são abençoadas, pois Jesus já pagou o preço pela salvação de todos os que creem nele e os que o querem como Salvador de suas vidas. Então, em Jesus, que é o descendente de Abraão, em Jesus, todas as famílias da terra têm a oportunidade de ter esta salvação, de sair do caminho largo, de sair da condenação do inferno. Porque em Adão e Eva eles receberam, toda a humanidade recebeu esta condenação, mas em Cristo todos têm a mesma oportunidade de saírem da perdição, de saírem desta condenação e vir para a salvação, e vir para a vida, porque Deus quer dar um novo espírito, uma nova alma, um novo corpo. Em João 14, 16 e 26, Jesus promete mandar o Espírito Santo para ficar com a sua igreja. Em Atos 2, do 1 ao 4, Jesus manda o Espírito Santo para ficar com a igreja. Mas também o Espírito Santo, além de ficar com a igreja, ele também iria convencer os pecadores, os gentios e também os judeus que não creem nele ainda, de que ele Jesus, né? Então o Espírito Santo convence essas pessoas de que Jesus, ele é o único Salvador. Sem Jesus, a condenação de morte que receberam lá no Éden será executada se não se arrependerem, se não receberem Jesus como Salvador de suas vidas. A condenação que foi dada para toda a humanidade lá no Éden será executada. Então só existe um meio para a pessoa não receber esta condenação, que será, o único meio é Jesus. Que através de você crer e receber Jesus de todo o seu coração, então você recebe também o perdão dos seus pecados. E você sai da condenação, da perdição eterna. Mas se rejeitar Jesus, então Deus vai exercer esta condenação. Ele vai exercer esta punição que ele deu para a humanidade lá no Éden. E eles ficarão para sempre no sofrimento eterno. Então Deus, Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. E Deus disse: se comer, morrerá. E eles desobedeceram e morreram. Receberam a condenação eterna. Mas Deus, ele mandou o filho dele para que o homem tivesse uma segunda chance de voltar para Deus, de ter um novo espírito, de ter uma nova alma, um novo corpo e ir morar com Deus lá no céu. Mas se o homem rejeitar Jesus, então ele vai sofrer o castigo que já recebeu no Éden. Em Mateus 3,11, João Batista batizava com água os que já tinham se arrependido dos seus pecados, para que a água os purificasse. Mas o batismo com o Espírito Santo não é com água, e sim com fogo. Preste atenção. A água representa a limpeza dos pecados, mas o fogo representa a purificação. Ou melhor, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, além de limpar os pecados,
ele purifica completamente o pecador. Então Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem dá o Espírito Santo para a pessoa. O salva, aquele que já recebeu, tem o selo, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de que você é salvo, de que você já foi perdoado. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Lá em Romanos 8, se eu não me engano, é o versículo 8. Quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então, Jesus ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é para a purificação. Então, o batismo com o Espírito Santo e com fogo tira todas as impurezas da vida do salvo. O batismo com o Espírito Santo e é o batismo com fogo. Ou melhor, são as perseguições, os problemas que todo salvo passa com a finalidade de purificar o salvo. Então, todos os problemas que nós, como servos de Deus, passamos nesta terra, é para nos purificar, é para nos limpar e nos purificar. Então, nos nossos dias, este fogo está purificando tanto a igreja como todo o planeta Terra. Preste atenção. Como Pedro fala em 2 Pedro 3,7, cumprindo o que Deus falou para Noé em Gênesis 9, do 12 ao 15, que a terra não seria mais purificada ou destruída com água. O tempo da purificação somente com água passou. Agora a purificação é com fogo. Então a purificação do salvo. E tanto a purificação do salvo é tanto com água, que representa a palavra de Deus, que representa o Espírito Santo nos dando o entendimento da palavra, né? E nos levando ao arrependimento e nos levando a abandonar os nossos pecados. Como também com fogo, pois o fogo, além de queimar todas as impurezas, todos os pecados, todas as coisas ruins, ele deixa o metal reluzente. O fogo deixa o ouro brilhante. É assim que Deus quer os seus filhos diante dele. Então Deus ele nos quer brilhantes, reluzentes. É uma pessoa completamente purificada. Não só limpo, não só lavado, mas purificado, brilhante, brilhando, sem nenhuma impureza, reluzente. É assim que Deus nos quer. Deus quer os seus filhos, além de limpos e purificados, que também estejam reluzentes, brilhantes, brilhando como o sol, né? Em Malaquias 4, vamos ver o que é que diz lá em Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículos 3, diz o seguinte. Malaquias, eu vou ler 4, 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Então, vou ler o versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro.
Então, para os ímpios, para os iníquos, será juízo de Deus, este fogo que consome, que destrói. Então, o fogo está purificando a terra. Então, no tempo de Noé, a terra foi purificada, foi destruída com água. Mas nos últimos dias, nos nossos dias, está sendo destruída com fogo. E não vai parar, essa trombeta só vai parar na volta de Jesus. Os selos também, nada vai parar. Foi tocado, foi aberto, só vai parar na volta de Jesus. Aqui em Malaquias 3, do 3 ao 6, diz o seguinte: e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e viúva e o órfão, e que pervertem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, para o povo de Deus, este fogo será para purificar, para santificar, para reluzir como ouro os filhos de Deus. Mas para os ímpios, este fogo será o juízo de Deus para a destruição. Então, meus irmãos e irmãs, preste atenção o que está acontecendo no mundo e tenha conhecimento do que está acontecendo. Aqui em Mateus 13, do 40 ao 43, nos diz o seguinte: Mateus 13, do 40 ao 43, diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. A consumação deste mundo será na volta de Jesus. Então, os ímpios, eles estão sendo queimados. Eles estão sendo destruídos. Por quê? Porque eles não querem Jesus. Então, todas estas catástrofes que estão acontecendo no mundo, essas pessoas que não querem Jesus estão sendo consumidas, porque elas estão sendo levadas para o inferno. Então, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, esta trombeta, essa primeira trombeta, é este juízo de Deus, esta purificação da terra, assim como foi no tempo de Noé. A terra foi purificada, todos os ímpios, todos os iníquos, todos aqueles que não deram ouvido à pregação de Noé, todos morreram. Nos nossos dias está sendo colhido, o joio está sendo colhido, os bodes estão sendo colhidos,
a falsa igreja está sendo colhida para o fogo eterno. Mas a igreja verdadeira de Cristo, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm o selo, aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, estes estão cada dia ficando mais purificados, mais limpos, mais santificados, e estão reluzindo, estão brilhando como o sol, para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja ao encontro de Cristo e para a volta dele, de Jesus, para essa terra. Essa terra precisa ser purificada. E ela não vai ser purificada mais com água, porque Deus disse que não ia ser. Mas ela está sendo purificada com fogo. E o fogo é esta trombeta, que vai parar de queimar só na volta de Jesus. Que os irmãos entendam isto. Então, em Mateus 13, do 40 ao 43, Jesus nos diz que primeiro irá colher o joio e lançar na fornalha ardente. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Malaquias 4, 2 e 3 nós já lemos. Então, quando Jesus vier, os salvos que ainda estiverem vivos e os que foram arrebatados vierem com Jesus, então irão governar, irão reinar, irão brilhar como este sol, porque reluziu, não só foi limpo, não só foi purificado, mas está reluzindo, está brilhando como sol. Então o juízo de Deus para os ímpios começou em 2020, mas para a igreja, em 2020, começou a limpeza. Agora, em 2023, está até a volta de Jesus, o arrebatamento, será a purificação para tirar não somente todas as impurezas, mas para nos deixar brilhando como o sol. Em Isaías 66 nos diz o seguinte. Isaías 66 nos diz assim. Isaías 66, 15 e 16. Versículo 15 e 16 nos diz assim. Porque eis que o Senhor virá como fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Lá no Apocalipse, capítulo 19, você vê Jesus vindo com as suas carruagens de fogo. E você vê lá no versículo do 19 ao 20, Jesus destruindo todos os ímpios. Então isto já está para acontecer. Nós já estamos nesses 7 anos, começando esses 7 anos, esses últimos 7 anos, para a volta de Jesus. Então, em Isaías 66, do 15 ao 16, está falando do juízo de Deus para os ímpios, e este juízo será para destruir toda a carne, ou melhor, todos aqueles que rejeitam a salvação que é Jesus. João 3,16, do 16 ao 19, Jesus diz, Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no versículo 19 de João 3, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes, deixa eu ver, João 3, estou aqui no 2, João 3,19, diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os homens rejeitaram Jesus.
Em Judas, capítulo 7. Judas, capítulo 7. Judas 1, só tem um capítulo. Judas 1, versículo 7, nos diz o seguinte: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui Judas compara o final, como Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas não escapou nenhum, todos morreram. O único que saiu daquela cidade e não era dela foi Ló e a sua família. Mas todos morreram, porque ninguém quis saber de Deus naquelas cidades. E o juízo chegou para aquela cidade. E o juízo de Deus já chegou em todo o mundo nos nossos dias. E o fogo já começou e não vai parar. Preste atenção que a Bíblia está dizendo. Não sou eu quem está dizendo. É a palavra de Deus. Aqui em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, nos diz o seguinte: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então a palavra de Deus é como esse fogo que destrói, Então, em Jeremias 23, 29, o Senhor compara a palavra dele como fogo e martelo. O fogo destrói todas as impurezas do salvo, mas também destrói os ímpios. Mas o martelo esmiuça a pedra, ou melhor, o coração duro como pedra. Então, é a palavra de Deus que você conhecendo, estudando, que ela vai amolecendo o seu coração, dando entendimento. E você vai sendo curado, reconhecendo o seu erro. Seja bem-vinda, Andressa, que o Senhor te abençoe. Então, Deus, Ele está agora vindo com fogo, com juízo. O Apocalipse 3, 18, nos diz o seguinte. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 18, diz assim, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então este é o conselho que Jesus está dizendo, está dando para a igreja Laodiceia. Compres ouro provado no fogo. Quer dizer, mude a sua maneira. Se purifique. Deixe eu purificar você. Mude a sua maneira de viver. Mude a sua natureza de carnal. Deixe de ser carnal. Venha para o Espírito. Venha para o meu Espírito. Venha andar no meu Espírito. Seja purificado com fogo. Jesus batiza com o Espírito e com fogo. Então, no Apocalipse 3,18, Jesus aconselha a igreja Laodiceia comprar dele ouro purificado pelo fogo. Então, quanto mais o ouro está no fogo, quanto mais o fogo é quente, mais o ouro é purificado. Quanto mais a igreja passa pelo fogo, ou melhor, pelas tribulações, pelas perseguições, pelos problemas, mais ela é purificada, mais ela brilha. Então nós precisamos passar por esta tribulação, e ela já chegou. A igreja Laodiceia é a igreja que irá ficar para a grande tribulação.
pois esta igreja é uma igreja carnal. Ela está mais preocupada com este mundo do que está na obediência a Jesus. Para esta igreja, Jesus não é a prioridade. A prioridade desta igreja é este mundo, são as coisas deste mundo. Nesta igreja, Jesus está do lado de fora. Apocalipse 3:20, Jesus está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, Jesus está do lado de fora da igreja Laodiceia. E você, como está diante de Jesus? Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Jesus está sendo seu Salvador? Você está temendo a Deus? Você está temendo a Jesus? Você está obedecendo a Ele? Estamos caminhando para os últimos anos desta humanidade, como conhecemos, para dar lugar a outra humanidade. Então, esta humanidade que estamos vivendo nos nossos dias, ela tem dias contados. E quando ela desaparecer, vai aparecer outra humanidade, outra terra, outro céu. Vai aparecer um outro governante. E esse se chama Jesus, porque a terra está sendo purificada, para que Jesus venha governar nela. E o governante dela será o Filho de Deus. Então, Jesus será o governante. Um novo mundo. Jesus não vai governar neste mundo caído de pecado. Então, no governo de Cristo não haverá injustiça, nem maldade. Um mundo onde o verdadeiro amor será vivido, pois será o próprio amor quem irá governar toda a terra. Jesus, o verdadeiro Messias da nação de Israel, terá em suas mãos o cetro de Davi. Jesus governará este mundo com justiça e haverá paz e segurança, prosperidade, pois o príncipe da paz estará governando este mundo. Jesus governará este mundo com o cetro de ferro, ou melhor, com a autoridade e justiça. Apocalipse 2:27. Então, no tempo de Noé, aquele mundo foi destruído com água, foi purificado, foi limpo com água, mas para dar lugar a outro mundo, um mundo que foi habitado pela família de Noé. Mas este mundo que nós estamos vivendo agora, ele será destruído com fogo, para dar lugar a um novo mundo. O mundo onde será habitado pelos filhos de Deus, por todos aqueles que se mantiveram firmes em Jesus até o fim. E ele será governado por Cristo. Que você esteja neste novo mundo, que ainda não apareceu, mas que em breve irá aparecer. E o seu governante virá do céu, não da terra. Porque este mundo será completamente destruído. Será purificado, não mais com água, mas com fogo. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente. E esta trombeta, essa primeira trombeta já foi tocada. E vai só aumentar essas queimadas que vocês já estão vendo aí na mídia, né? Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajude a passarmos por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja ser purificada. Que possamos nos aproximar cada vez mais do Senhor, para não sermos somente limpos, nem purificados, mas brilharmos como o sol. Além da limpeza, além da purificação, da santificação, também esse brilho, porque estamos completamente purificados e brilhando como o sol. Oh, glória! Que o Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados e nos ajude a passarmos por tudo com firmeza, firme no Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, dê o seu bonzinho, compartilhe e
Vamos seguir o nosso Senhor até o fim. Até sábado.